Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em como dois gigantes da psicanálise, Donald Winnicott e Melanie Klein, olham para a dor psíquica. Sabe? De onde ela vem, como ela aparece. A gente tem aqui um material comparativo bem legal para guiar a nossa conversa, explorando essas visões que às vezes são bem diferentes sobre o sofrimento e até sobre a agressividade que já nasce com a gente. E entender essas diferenças, é crucial para a nossa escuta na clínica, né? Porque tanto o Winnicott quanto o Klein estão lidando com a complexidade lá do comecinho do desenvolvimento, mas eles apontam caminhos distintos para entender a raiz da dor. Exato. Então, vamos começar a desvendar isso. Com o Winnicott, a ideia central parece ser que a dor psíquica mais profunda vem de falhas do ambiente bem no início da vida. Ele até mapeou uns estágios de dependência, né? Mostrando que quanto mais cedo o ambiente falha em dar aquilo que o bebê precisa, pensa na dependência total do recém-nascido, pior o impacto na saúde mental. Sim, quanto mais precoce a falha, mais catastrófica, ele diria. Vai desde a dependência extrema até uma relativa independência depois. É um processo. Aqui é onde fica realmente interessante. Como ele pensa a agressividade? Ah, sim. O Winnicott tem uma saída bem particular para a agressividade inata, que é a teoria do uso de um objeto. É fascinante a sequência que ele propõe. Primeiro, o bebê se relaciona com o objeto, que geralmente é a mãe. Depois, numa fantasia meio onipotente, ele ataca, ele destrói esse objeto na fantasia. Destrói na fantasia, isso é importante. Isso, na fantasia. Aí vem o ponto-chave. O objeto precisa sobreviver a esse ataque. Quer dizer, não pode retaliar, não pode sumir, tem que continuar lá, real. Entendi. O objeto aguenta o tranco, digamos assim. Exatamente. E só depois que o objeto sobrevive a essa destruição fantasiada é que o bebê pode, de fato, usar o objeto. Reconhecer que ele existe separado, que tem valor por ter resistido. Então essa sobrevivência do objeto é que permite integrar a agressividade, meio que transforma ela em algo bom, em vitalidade. É bem diferente da pulsão de morte do Freud ou do conflito da Klein. Precisamente. Para Winnicott, essa experiência de sobreviver ao ataque e o objeto continuar lá funda a capacidade de se relacionar com o mundo de forma criativa, não só reativa ou defensiva. A agressividade vira potência de vida porque o ambiente mostrou que dá conta dela. Não é tanto um drama interno de opostos, mas uma dança entre o bebê e o ambiente, que às vezes falha, né? Isso. A ênfase é muito na resposta ambiental. Mas aí se a gente vira a chave para Klein. Aí o palco muda, né? Como a Klein, a dor parece vir mais de dentro. Do conflito do próprio bebê, da luta entre amar e odiar a mesma pessoa e o medo de destruir quem se ama. Exatamente. A Klein nos joga para o centro do mundo interno. A dor ali é a angústia da posição depressiva. Aquele momento super difícil em que o bebê começa a ver a mãe como inteira, amada e odiada. E bate aquele medo, aquela culpa. Será que eu estraguei ela com minha raiva? E dessa angústia vem a reparação. Sim, a culpa e o desejo de reparar, de consertar o objeto bom que ele sente que atacou. E para Klein é daí, dessa dinâmica de culpa e reparação, que brota a criatividade, a capacidade de amar de verdade. Então até a criatividade tem origem diferente. Em Winnicott vem daquela ilusão de onipotência inicial, que a mãe sustenta, né? Isso, uma criatividade primária, não defensiva. E na Klein emerge da angústia e da necessidade de consertar o estrago da própria agressividade. Que contraste. Total. E isso aparece muito na clínica, principalmente quando a gente pensa na contratransferência. Sabe, o que o paciente desperta na gente. Ah, sim. Especialmente com pacientes mais difíceis, borderline, psicóticos. Como essa dor é sentida ali, na relação com o analista. A Klein já falava muito disso, né? De como esses pacientes podem fazer a gente se sentir invadido, inútil, confuso. Eles meio que colocam dentro da gente os estados internos deles. Tem aquele exemplo clássico do Money Curly, que percebeu que se sentia péssimo, inútil, e sacou que era assim que o paciente se sentia por dentro. E o Winnicott, como ele veria essa dor que atravessa a análise? Acho que a perspectiva winnicottiana colocaria ênfase na capacidade do analista de ser um novo ambiente. Um ambiente que dessa vez consiga sobreviver aos ataques do paciente, verbais, emocionais, o que for, sem desmoronar, sem revidar.
Então a função seria menos interpretar a projeção e mais... Oferecer a experiência. Exato. Oferecer a experiência de um objeto que resiste, que continua ali, presente. Isso permitiria ao paciente, talvez pela primeira vez, relaxar as defesas e começar a usar a análise de um jeito mais criativo, para crescer. É oferecer aquele holding, aquela sustentação que faltou lá atrás. Entendi. Então, para fechar a conta, Winnicott foca na falha ambiental, na sobrevivência do objeto como chave para integrar o self e a agressividade, e Klein no conflito interno, na posição depressiva, na culpa e na reparação como motor do desenvolvimento. Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral, fica uma reflexão importante para a nossa prática, né? Para além da teoria X ou Y, o que essas ideias ensinam sobre como a gente escuta o sofrimento na clínica? Boa pergunta. Que tipo de presença a gente precisa oferecer? Talvez não seja só entender com a cabeça, mas oferecer uma qualidade de estar ali, sabe? Uma capacidade de sustentar, de sobreviver também, que abra espaço para o paciente viver algo novo naquela relação. Algo que ajude a sair dos velhos padrões e achar um jeito mais vivo de ser. Isso levanta uma questão importante, que continua sempre aberta na nossa prática.